Capítulo 8 Encontro de Cultura. Ernesto Fantini e a Sra. Serpa usufruíram horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sob o primeiro encontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a Sra. Tamburini, que Elzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Essa prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los, tão logo possível, ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. Sem qualquer dúvida para os dois, as considerações da Sra. Tamburini eram, até então, as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No tete-a-tete quase diário, solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de compreensão, e mais amplo exame das percepções da mente, a se alterarem conforme os princípios da relatividade. Noutros lances dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se haviam possuído, a agilidade do corpo sutil que envergava agora e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias se lhes esguichassem no cérebro, em forma de imagens, acima das suas possibilidades habituais de contenção. Que se detivessem também a perquirir naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas, a se erigirem ali em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendessem harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. Acolhiam satisfeitos as judiciosas apreciações da Sra. Tamburini, que aceitava completamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, não obstante o respeito que lhes mereciam, não lograva admiti-las por verdade inconteste. Evelina, sentada no chão revolto, ao pé de Fantini, que se acomodava no pequeno escabelo, iniciou um diálogo avaliando cismarrenta. De fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve, e com isso vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras, a partirem de mim, quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro, terra adiante. Bem lembrado, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito. Mas escute, Ernesto, advertiu a moça tocando a base de árvore robusta. Que vê aqui? Um tronco. E ali, no canteiro mais próximo? Cravos. Seria este o mundo espiritual se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo a conhecemos? Concordo em que para nós dois, que não possuímos estudos claros com referência às nossas atuais condições, tudo isso aqui é absurdo, alucinante. Mas, sim, nada mais podemos afiançar de afogadilho. Você está influenciado pelas ideias de Tamburini? Não tanto. Faço minhas próprias ilações. Ouça, Ernesto, se estamos mortos para os entes que amamos,
Por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos das nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer. E quem disse a você que eles já não terão vindo? Como justificar essa alegação? Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nos transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim assinala mensagens que não escutamos e nos entrega com maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar nesse plano. Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter-se-á lembrado de nós em prece. Sua senhora, sua filha, meus pais, meu esposo. Não conhecemos os mecanismos das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciência da alma. Quem afirmará que não estaremos ambos sendo sustentados pelas forças das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? O que quer dizer? Que contas já nos foram apresentadas nesse hospital? A que e a quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos a nossas enfermeiras aquela conhecida pergunta: quem paga? Já indaguei. Qual foi a resposta? Aquele que nos ama. Quem são esses, no seu modo de ver? No meu caso, meu esposo e meus pais. Tenho minhas dúvidas. De início, supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa nos surpreende em nível mais alto de consciência no que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos num hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápido. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os às pressas, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite que se avizinhava, e urgia se apressassem. Munidos do necessário consentimento, eles que se dirigem para a organização às 7 da noite, junto da amiga que os recomenda a estima do mentor em serviço, o irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo que, de certo, se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião, notificando que a turma estaria em aula, dialogada, e que não era ali senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual o tema, professor? Se indicou senhora distinta da existência na Terra. Em seguida ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Reflitamos, meus amigos. Quem de nós, na atualidade dos nossos conhecimentos incompletos, conseguiria deitar sabedoria no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas
conduzidos pelas vias do universo, sem que saibamos ainda ao certo em que base de força se dependura. Informamos unicamente de que semelhante colapso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica com velocidade média de 108 km/h. Enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zênite, em outras as criaturas se acham de cabeça para baixo diante do nadir, sem que ninguém se dê por isso. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria em toda parte se dissolve num só misto de elétrons, prótons, nêutrons, deuterons, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição, sem maior esforço de sua parte. De que maneira dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, acrisolamento e finalidade de nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns? Estabelecendo comprida pausa, aventou um cavalheiro. Professor, com essas deduções o senhor quer dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito. Cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de evolver para outras sempre mais importantes, e que por isso não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem, sem prejuízos calamitosos para elas próprias. A ciência avançará desvendando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos para sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas relações e provas de que é chamado a atravessar. O espírito renasce no mundo físico tantas vezes quantas se façam necessárias para utilizar-se, afeiçoar-se, lucificar-se, e, à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará a ela conta certa ao término da empreitada. O explicador revelava tamanha altura cultural, através da exposição em andamento, que raros à parte se fizeram ouvir, sem desviar por isso a espinha dorsal da prelação que pretendia indubitavelmente preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se haviam transferido, comentou: se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos acaso desprezados por Deus quando ultrapassássemos as fronteiras da morte? Referimos-nos alterados ao aniquilamento das vidas humanas enquanto as guerras varrem a face da terra? Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz? Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada, quando a criatura vestida de agentes físicos vive e age numa esfera de ação, na qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos de grandeza? Ninguém ali
penetrava a fundo o caráter sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual sem barulho, surgindo mais ampla cota de silêncio em virtude de achar-se o professor interessado em averiguar posições geográficas no globo à vista. Evelina cobrou o ânimo e perguntou: Irmão Cláudio, todas as pessoas registram sensações iguais entre si depois da morte? Não. Cada um de nós é um mundo por si, e, em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades, conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres de que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza e de lógica, e ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes, ao modo de viajantes sedentos de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz.